Bem, meus amados irmãos, era a Ivete Sangalo com o olho roxo e agora o Leonardo. E ambos têm a mesma desculpa, escorregaram e feriram o olho. Mas só que quem escorrega jamais deixa esse hematoma no olho. Tá mais para um murro, uma cirurgia, algo assim. E vazou um vídeo de Daniel Mastral. Daniel Mastral falou a respeito desse assunto. Meus amados irmãos, está viralizando. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, recentemente Leonardo apareceu de olho roxo. Não apenas ele, mas a Ivete Sangalo e muitas personalidades brasileiras e globais. Ambos colocam uma desculpa. Ambos escorregaram e bateram o olho. Isso está muito estranho. Isso só alimenta a teoria da seita do olho roxo. Eu já trouxe um vídeo aqui, o pastor Júnior Trovão falando sobre o adenocromos. O que o pastor Júnior Trovão falou é um alerta tremendo para a nação brasileira. E agora, meus amados irmãos, vazou um vídeo oculto de Daniel Mastral falando sobre a mesma situação, sobre esse clube do olho roxo. E eu convido a vocês para ficar ao vídeo até o final. O tema do vídeo é esse: você acredita que é verdade a seita do olho roxo ou é teoria da conspiração? Deixa a tua opinião nos comentários. Desde já, pessoal, dá teu like, inscreva-se no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma publicação. Pessoal, sem mais delongas, vamos ver aqui, tá, a fala de Daniel Mastral. Presta atenção, pessoal. Quer falar de algo chamado adrenocromo? Não, pois é. Eu já ouvi, né, um lance do lance lá das crianças, não sei o que, isso. Com o medo, paradas assim, isso. né? Nos Estados Unidos existem pessoas, isso é fato, né, que estão pagando $8 mil por uma bolsa de sangue jovem, porque eles acreditam, né, existe tá em estudo isso ainda, mas eu já vou falar disso aí. Tem uns ricaços que estão colocando sangue de jovens nas próprias veias, que isso rejuvenesce. Ou retarda o envelhecimento, rejuvenesce ou retarda o envelhecimento, né? Então, isso aí já é uma coisa, um estudo já feito, isso já existe, já é legalizado e já acontece nos Estados Unidos. Só que existe uma outra vertente disso, isso aí é antigão, mais antigo, tá? Esse estudo é recente, mas esse tipo de situação já acontece há muitos anos. O vampiro vem disso? O vampiro não, vem de outra história, vem de Vlad Tepes, né, que era um conde, que era mal pra caramba. Mal pra cacete, ele era o empalador. O empalador. Pode crer. Então, eles pegavam e faziam o seguinte, o ritual para extrair o adrenocromo, né, você tem que aterrorizar a vítima, né, de preferência são crianças, né, na faixa de 9 a 7 a 10 anos, mais ou menos, né? Então aterroriza a vítima, essa é a teoria, né? Felizmente eu nunca vi um ritual desse, mas eles contavam. Se bem que para aterrorizar uma criança não deve ser tão difícil, né? Porra, mas pelo amor, tu acha que só aterroriza? Tortura mesmo, põe medo, tortura. Seu bicho vamos te pegar! Tipo... Com 6 anos, né? Tipo Monstros S.A., né? Eu tô querendo tornar uma situação pesada e muito mais leve do que ela na verdade é. Obrigado, Monarca. Meu ponto fraco é criança. Pois é. Então, assim, graças a Deus eu nunca vi, mas eu aprendi na escola de iniciados a mecânica da coisa. Então eles explicavam como é que funcionava, extrair o adrenocromo. Então, quando tá aterrorizada, né, assim, prestes a morrer mesmo, né, um pouco antes da morte, colhiam sangue. E a quantidade que eles conseguiam colher por criança, para ter efeito, a quantidade certa com adrenalina e tudo mais, não é uma quantidade tão grande, né? Você não consegue tipo 1 litro, meio litro, né? Você consegue uma ampola de 10 ml, mais ou menos. Entendi. E isso daí é vendido no mercado paralelo assim, a um valor estratosférico, né? Então os satanistas, eles se beneficiam do adrenocromo, né? Especialmente sacerdotes e sumos sacerdotes, são os patamares mais elevados, né? E eles também vendem isso para mercados paralelos. Então tem muitos atores de Hollywood que você pode ver que o cara tá no formol, né? O cara assim não envelhece. A Cher não envelhece.
O Tom Cruise. Tom Cruise não envelhece. Mas ele é cientologista. É, cientologista, né? Pois Tem alguma coisa a ver? Eu tô dizendo assim, que a pessoa pode comprar isso, não, entendeu? claro. Sim. Né? Então você financia, né, a instituição satânica, assim, de diversas fontes, né? De diversas fontes de captação. Então... Mas depois a criança vai pra casa dormir. Ela morre, porra. Né, não. Ela dorme pra sempre. Mas executam e cremam. Eles têm crematórios próprios, né? Então, naquela época, eles alugavam um crematório. Agora, eles já têm próprios. Então, assim, você Deve não ser sabe... difícil fazer um crematório, né? Você não sabe aonde está o negócio. E tem catalisadores, tudo, quer dizer, não sai fumaça, não sai nada. Virou pó, sumiu, né? Você nunca mais encontra, entra na taxa de desaparecidos. Vê o número, pesquisa o número de crianças desaparecidas só no Brasil, por ano. Enorme o número, enorme. Isso porque a polícia não divulga os números reais para não alarmar a população. Os números são bastante maquiados ainda. Então tem muita gente que desaparece, simplesmente desaparece, né? Então eu creio que uma boa parte disso vai servir para esses tipos de rituais macabros aí. Então, só que aí eles se protegem. Digamos que alguém viu essa cena, ficou impactado com aquilo, né? Se eu visse, por exemplo, uma criança, sabe, eu ia ficar muito impactado com isso, ia mexer comigo, e eu quisesse denunciar, né? Fosse lá na polícia, olha, eu sei o local, eu sei onde é, sei quem são, tal. Não adianta, ó, o delegado, né? Tem delegado, tem juiz, tem promotor, tem político, tem pessoas de todas as esferas, sabe? Todas as camadas da sociedade, tem gente ligada ao satanismo, né? Tem um documentário da Netflix, eu acho que ele reproduz isso muito bem, chama-se Os Filhos de Sam, né? Que conta uma série de assassinatos que houve em Nova York na década de 70 e ligados a supostamente uma seita satânica, né? Não sei se você já viu. Não. Então, e aí teve um repórter investigativo, ele foi atrás, ele descobriu a seita satânica, descobriu as pessoas poderosas dentro da seita, descobriu que tinha pornografia, pedofilia, sabe, crimes contra crianças, assim, e ele juntou provas, ele apresentou para a polícia essas provas, a polícia não investigou, nenhum político quis saber de ir atrás, morreu o assunto, e ele morreu sozinho. Todo mundo se afastou dele, achando que ele era uma pessoa desacreditada, maluca. Ele se afundou no álcool, né, nas drogas, morreu sozinho, desacreditado, né? Então eles se protegem bastante. Agora, é claro, ninguém escapa da justiça de Deus. Quer dizer, as pessoas podem achar que estão protegidos, né, das questões sociais, assim, que eles se protegem bastante, mas não vão estar protegidos da mão de Deus. A mão de Deus alcança eles e o que você semeia, você colhe. Teve algum caso de um satanista que se fudeu recentemente? Assim, que... Se virou notícia, um cara que era famoso satanista e descobriram que ele tá fazendo maldades e o caralho? Não. Nunca ouvi nenhum caso assim real. Quem também falou sobre isso foi Thiago Lima, que esteve no podcast Inteligência Limitada com Vilela e falou também sobre o mesmo assunto, que é considerado por muitos como uma teoria da conspiração. Confira. Muito interessante isso que eu vou mostrar agora, Vilela. A gente falou do sistema religioso, né? Quando a gente olha para o sistema político, e eu coloquei a imagem ali, pode ser até polêmico, né? Coloquei os dois grandes nomes que nós temos no sistema político atual. A gente tem Lula e Bolsonaro, né? De um lado ali, lá em cima, a gente tem Lula recebendo uma premiação de um grão-mestre maçônico, que é o Duque de Kent, um grande nome na maçonaria mundial hoje. Ele está entregando uma premiação pro Lula. Isso é anos atrás. Tá. Mas foi mais ou menos em 2015, eu acho, 2016. Foi inclusive antes do Lula ser preso. Entendi. Antes da época que o Lula foi preso. Tá. Nós temos o Bolsonaro do outro lado, né, da direita. Agora, olha que interessante. O Bolsonaro também com contato com a maçonaria. Tanto é que naquela foto de cima, onde tem vários homens ali, é o Bolsonaro com os maçons. O gesto do Lula hoje, que o pessoal fala bastante... Meu irmão, coloque isso na sua cabeça, o mundo mudou. Mas mesmo assim, muita gente ainda tenta viver como antes. Enquanto alguns reclamam, outros já usam a internet para gerar oportunidades reais.
e você pode ser uma dessas pessoas. Aqui comigo, pessoal, vocês vão aprender do básico ao avançado, com foco em construção de ativos digitais, processos automáticos, estratégias que funcionam ao longo prazo, mentalidade de investidor e muitas outras estratégias que estão fazendo milhares de alunos a crescer no ambiente virtual, a transformarem as suas vidas. Não espere mais, fale comigo agora aí em Saiba Mais. Clique em Saiba Mais e fale comigo direto no WhatsApp. Eu te aguardo lá. O L é o faz o L, né? Tem uma imagem do Lula fazendo o L ali. O do Bolsonaro tá do lado direito ali, que é a arminha. A arminha. Mas você percebe que é mais ou menos o mesmo gesto? Sim, só o L. pá. É isso aí. No meio eu coloquei os maçons. Faz o V. É melhor, né? É que é de Vilela, você sacou, De né? Vilela. No meio eu coloquei os maçons também fazendo isso. O maçom ele Por não que tá... ele faz isso? Você vê que ele tá com o falecido Major Olímpio, né? É. Ali, o Major Olímpio ele era do lado do Bolsonaro. Mas por que ele tá fazendo o L ali? Ele não tá fazendo o L. O maçom tá fazendo o símbolo do esquadro maçônico. O esquadro e o compasso é o principal símbolo da maçonaria. É o que representa os construtores. E esse símbolo tem um significado, a gente logo mais vai falar sobre ele aí. Tá bom. Mas o que eu tô querendo dizer é que tanto um quanto o outro são influenciados pela maçonaria. Esquerda e direita hoje são braços do mesmo cérebro. Tanto Lula quanto Bolsonaro são controlados por pessoas que estão acima, só simplesmente manuseando as cordas dessas marionetes. Cara. Existe uma frase de Lenin, que foi um maçom também, de alto grau. O Lenin? Vladimir Lenin. E ele diz assim: a melhor forma de nós controlarmos tudo é criando uma falsa oposição. Então, quando você tem o controle de um lado, por exemplo, vamos supor que eles controlam a esquerda, que foi a maçonaria, de certa forma, que criou o comunismo. Eles precisam de um inimigo para que eles possam manter aquele controle. E esse inimigo, no caso, seria a direita que a gente tem hoje. Sim. Que se passa por uma direita conservadora, por princípios conservadores, mas as pessoas que estão lá são simplesmente meras marionetes controladas para serem uma falsa oposição. Você já ouviu muitas pessoas falando assim: o Bolsonaro fez de tudo pro Lula ser solto. O Bolsonaro Sim. queria o Lula nas eleições para eles ficarem ali naquele embate. É porque, na verdade, eles estão usando a tática da falsa oposição. Por trás, a maçonaria está controlando aquilo ali, fazendo com que pessoas pensem que tem o poder para, vamos lá votar tal, mas na verdade eles estão controlando já quem é que está no jogo. Os peões principais ali estão sendo controlados, e é nesse aspecto que a gente vê um gesto bobo, um pequeno gesto como um símbolo sendo igual. Na verdade eles não estão fazendo nem o L nem uma arminha. Todos ali estão fazendo, por exemplo, o símbolo do esquadro, que é o símbolo principal símbolo da maçonaria, que remete Então isso é o símbolo do esquadro. O esquadro, o esquadro e o compasso hoje é o principal símbolo maçônico. A gente consegue passar pro... Vamos falar sobre isso agora? Isso, eu queria Vamos ver. passar pro Porque você fala também que é o símbolo do Gmail. Eu não tô lembrado como que é o Gmail, depois eu... Boa. Vamos pegar. Achou aí a imagem que ele quer? Esquadro e o compasso, aí na tela. O esquadro e o compasso, eles têm um significado muito interessante. O compasso, por exemplo, ele vai servir para desenhar círculos, que Exato. é algo que não tem fim. O significado dele na maçonaria é o espírito. O compasso está acima do esquadro. Então a gente tem ali o espírito sobre a matéria. Por mais que a gente fale a respeito deles não agirem como Cristo ensinou, falando sobre o tempo espiritual, eles guardam esse conhecimento que é como se fosse um conhecimento oculto. E isso não chega às pessoas. Dentro de um templo religioso, eles não ensinam exatamente isso. Não ensinam praticamente nada sobre o espírito. Eles podem até falar, mas eles não ensinam exatamente sobre a consciência, sobre o lado espiritual e como tudo deve ser. Eles, por trás de tudo isso, conhecem o significado. Por que o símbolo deles é um compasso e um esquadro? O compasso ele desenha círculos, algo sem fim, representa o espírito. O esquadro ele desenha um quadrado, é algo finito, representa a matéria, o físico. E juntos a gente tem o físico e o espírito. Por isso que imagens como o homem vitruviano,
que é uma obra de arte de Leonardo da Vinci, Sim. ele mostra... Quem assistiu ou leu o Código da Vinci, né, sabe bem a Exatamente. importância. Você vê que do lado ali esquerdo na Ó, imagem... tem as duas formas, cara, o quadrado, o círculo Exatamente. e o homem no meio, né? São dois homens, na verdade, porque eles estão representando o físico e o espiritual. Ah, é? Esse é o significado da obra de Um tá Leonardo da Vinci. batendo, com os braços em forma de cruz, né? E o outro mais levantado. Exatamente. É o físico e o espírito. Então, Leonardo da Vinci, ele representou muito bem o homem vitruviano e fez uma referência à maçonaria, porque ele também era maçom, entendeu? Ao lado tem uma outra imagem. Essa imagem aqui foi uma das capas da revista The Economist no ano de 2025. Olha só. Aonde colocou agora O homem vitruviano, o mas homem vitruviano. meio metálico, é isso? Isso, porque a gente está falando do transhumanismo. Que Mistura do homem com máquina. Exatamente, é a mistura do homem com a máquina, onde eles têm planos para criar os super-humanos. Que é... A gente até comentou da última vez que eu vim aqui sobre o homem viver 120, 150 anos. A gente falou sobre os líderes ali da China, da Rússia, que estavam em segredo ali conversando sobre isso e o microfone de um deles vazou, né? E falamos sobre os planos de imortalidade humana. Por quê? Tudo isso hoje é controlado pela maçonaria. A capa da The Economist também tem influência maçônica, é por isso que eles colocam um homem vitruviano aí, mas boa parte da população enxerga isso, lembra até... Uma outra pessoa vai lembrar da obra de Leonardo da Vinci, mas não sabe o real significado disso. A gente pode descer mais um pouquinho. No homem vitruviano, a gente tem a representação do olho também. O olho de Horus e o olho de Ra, que representa a matéria e o espírito. Aquele olho que está nas notas de dólar, que é o olho que tudo vê, Sim. ele faz referência ao olho de Horus, né, que é o olho de Gadu, do grande arquiteto do universo. E é por isso que eu falei que ele não era o criador. A gente está falando de um deus pagão, que é Horus. Um deus antigo, né? É. E aí, entendendo sobre isso, as pessoas começam a compreender como a maçonaria pode influenciar a nossa vida no mundo atual. Eu trouxe o estudo número 3. Não, mas você vai falar um pouco disso da pupila contraída, pupila dilatada? O que é isso? Ó, quando Eu a gente... nunca ouvi falar. Você nunca ouviu falar disso? Não. A gente falou daquela vez daquele Black Eye Club, né? Sim, várias celebridades aparecendo com olho roxo. Inclusive, depois que terminou o programa, nos comentários fui ver e falar: putz, acabou de aparecer mais um com olho roxo. Eu não sei quem apareceu depois do programa. Sangalo. É, eu acho que foi isso, né? Ivete Sangalo. Exato, cara. Foi tipo assim, uns 2 dias... Eu acho que no dia seguinte, No eu dia acho. seguinte apareceu, foi muita coincidência. Cara, foi muita E aí, o coincidência. que tem a ver com isso? Ó, eu não tô falando que ela faz parte Sim, disso, sim. tá? Mas assim, o Black Eye Club, o Clube do Olho Roxo, ele vai trabalhar exatamente em cima disso que a gente tá falando aí. Bem, meus amados irmãos, eu mostrei a vocês aí o Thiago Lima falando a respeito do assunto. Deixa a tua opinião nos comentários. Normal. É teoria ou de fato esse clubinho aí do olho roxo existe? Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.